capítulo 29, Mediunidade disciplinada. No capítulo 17 de A Gênese de Allan Kardec, item 59, lemos: Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Este trecho foi tirado do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, e do Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Ainda em A Gênese, item 61, é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveria médiuns. Isso, conforme está dito, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral, que chega ao seu termo. Os médiuns não foram criados pelo Espiritismo. Eles sempre existiram, desde os primórdios da humanidade. Todavia, a doutrina espírita veio para orientá-los, evangelizá-los, torná-los disciplinados, enfim, trabalhadores do Senhor, buscando a verdade e expulsando dos seus espíritos embrionários nos erros as tendências inferiores do orgulho, da avareza, do egoísmo, da vaidade. Hoje, os médiuns são mais felizes. Eles têm meios de fazer porque são médiuns. Qual a sua tarefa? Porque têm de ser dignos tarefeiros do Cristo. Médiuns desequilibrados são os que não se interessam pelo estudo, pois a doutrina espírita coloca nas mãos de todos eles a bússola que os leva ao final do caminho, sem desvios ou atalhos. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento doutrinário, algumas casas fazem da mediunidade um tabu, ora desmoralizando-a, ora endeusando-a, sem dar ao médium iniciante elucidações certas de como deva proceder. Somente lhe dizem que ele tem um ou todos os tipos de mediunidade, e o coitado vai tateando no escuro, longe do roteiro certo, que é o estudo sistematizado da doutrina. Uma luz foi acesa. O jovem Tadeu perguntou: por que as casas espíritas não dispõem de um método único de estudo da mediunidade? Cada casa estabelece o seu sistema e os dirigentes dos grupos os seus roteiros de trabalho. Irmão, a casa deve adotar as obras básicas, com orientadores capazes. É bom que se frise bem isso. Os orientadores das casas espíritas têm de possuir muito conhecimento doutrinário, para evitar que coloquem o seu próprio raciocínio, podendo conduzir os iniciantes à fé não raciocinada. Como fazer? Indagou ainda o jovem. Seguir sempre a orientação doutrinária, continuando o estudo junto ao seu grupo com livros da codificação e complementares, sem jamais procurar desmoralizar quem quer que seja, mesmo se no seu grupo surgir alguém em desequilíbrio. Lembremos-nos de que os pais se preocupam muito mais com os filhos problemáticos do que com os sadios. Assim, o orientador deve dar ao doente o que ele necessita, amor e remédio, e nos livros da codificação o médium irá encontrá-los. Voltamos a dizer, se os espíritas não se unirem, logo serão apedrejados pelas seitas fanáticas que ora crescem no Brasil. Os umbandistas, os do candomblé, os espíritas, cada um deve fortalecer as suas federações e, sem dogmas, sem autoritarismo, sem divisões, lutarem para bem apresentar suas convicções espirituais. Não somente os adeptos da doutrina espírita hoje estão divididos. Muitos outros também.
Cada grupo religioso pensa e age de uma maneira. E o umbandista, que é sério, digno pregador da caridade e do amor, vê-se atacado. Porque em outros grupos, com a mesma filosofia, não há um procedimento cristão. Os de candomblé também, uns falam a língua de Cristo, outros o seu próprio idioma. E nós, os espíritas, será que em todas as casas o estudo está em primeiro lugar? Porque quem estuda e compreende a doutrina sabe que a caridade moral é nosso dever. Ou pensamos que só devemos estudar a doutrina e nunca fazer caridade? A caridade não cobre a multidão de pecados? Uns dizem que ela não tem nada a ver com a doutrina, esquecidos de que, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela está presente em quase todos os seus capítulos. Outros gostam de afirmar que a mais importante é a caridade moral. Lembremos aqui que a caridade moral é dever de cada cidadão, e a caridade pregada por Jesus, tirada do exemplo do óbolo da viúva, é o único meio que o homem encontra para se salvar, porque o caridoso vai pouco a pouco desapegando-se da matéria. O caridoso que se preocupa em dar o alimento ao faminto e em vestir o nu, que se preocupa com a miséria do seu próximo, está não só cumprindo com o seu dever de cidadão, como fazendo a caridade, que é a ponte que nos liga a Deus. Como vimos, muitas casas espíritas também estão desunidas, e por causa disso, vamos ficando apertados em um corredor estreito. Poucos terão condição de sair dele, só aqueles para os quais a doutrina é uma lição de vida. Irmão, não entendo por que tanta briga entre confrades. Um dia, todos estarão na mesma estação, e aí a verdade vencerá. Feliz daquele que o orgulho e a vaidade não o transformarem em falso profeta, porque o reino de Deus pertencerá aos que souberem despir-se desses atributos negativos. Os atos de condenar e jogar pedras são a repetição dos mesmos que o povo e os sacerdotes de ontem fizeram a Jesus, aos apóstolos e aos cristãos. Nenhuma pessoa que maltrata a outra em defesa da sua religião tem o nome escrito com a letra do amor no livro da história. É só compararmos com os bárbaros armados e queimando os que não pensavam como eles, e do outro lado os simples servos do Senhor, saindo pelas estradas, curando, levantando os caídos e secando lágrimas, não tendo onde reclinar a cabeça, mas possuindo a consciência em paz. Jesus nos alertou a respeito dos falsos profetas. O Evangelho nos ensina a defender e a lutar pela verdade. A doutrina nos revela a verdade e nos mostra o caminho da humildade, porque só os pobres de espírito trabalham para Jesus. Os ricos de orgulho servem somente aos templos de pedra e são escravos da sua própria vaidade. Os libertos jamais condenam este ou aquele por não pensarem nem procederem como eles. São apenas um farol de luz onde se apresentam. Nos tempos modernos, não é difícil nos tornarmos um espírita nesses moldes, irmão? Não, porque a mansidão e a humildade não tornam o homem imbecil. A imbecilidade se chama fanatismo e covardia. O verdadeiro espírita é um apóstolo de Cristo, lutando pelo seu semelhante, mas antes de tudo, se autoeducando. O item 17 da introdução de O Livro dos Espíritos deve ser estudado pelo grupo por muito tempo, não interessa por quantos meses. O importante é o orientador não deixar quaisquer dúvidas. Sobre estes itens, muitos livros da doutrina podem ser consultados. Vejamos o item 16. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que este ensino comporta são por demais produtos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. E mais adiante, referindo-se à doutrina espírita. O mérito que apresenta cabe
todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Esse final da introdução deve ser lido e relido por todos os estudiosos. O Livro dos Espíritos é a bússola que os espíritas têm em suas mãos. Bússola esta que não os deixa prisioneiros do mundo do ridículo e das crendices. Ajudar um espírita iniciante a manusear esse livro é o dever de cada casa espírita. Ai daquela que não respeitar os livros doutrinários. Sentirá o ranger de dentes, pois Jesus não dá pérola aos porcos. Quando tratamos o chão, poderemos jogar a semente. O médium só se tornará disciplinado se buscar nas obras básicas a orientação. O médium sem estudo é o mesmo que mastro sem bandeira. O médium sem estudo é uma folha que o vento sopra e cai onde ele deseja. O médium sem estudo doutrinário está sujeito ao ridículo, pois não tem condição de diferenciar o embuste da verdade. O médium sem estudo se envaidece dos ditados dos espíritos e nem os analisa. O médium sem estudo usa os nomes conhecidos da doutrina para ornamentar as mensagens por ele recebidas. O médium sem estudo julga que nada mais tem para aprender e crê que tudo já sabe, apenas porque tem contato com os espíritos. O médium sem estudo é uma vidraça suja de vaidade e falta de conhecimento que dificulta a compreensão da doutrina. O médium sem estudo gosta de ser endeusado. O médium sem estudo longe se encontra da disciplina. O médium sem estudo é como uma lâmpada sem eletricidade. O médium sem estudo gosta de doutrinar os espíritos e os companheiros. O médium sem estudo é um caminhante tentando andar 1000 léguas, mas sem condição de andar 10 passos. O médium sem estudo é uma semente plantada em lugar pedregoso. O médium sem estudo é um pássaro de asas cortadas. Em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10, encontramos a questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ocorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. A doutrina veio para ajudar os encarnados a cumprir a sua missão. Ela não é só informação do mundo espiritual. A sua finalidade é melhorar o homem, é dar-lhe condição de compreender a cadeia da carne. E para que a humanidade não sofra, os espíritos tentam dizer ao homem que vivam com o Cristo, que façam do seu coração o seu templo e da sua vida uma lição de amor ao próximo. O instrutor fez uma prece e se despediu. Segurei a mão de Arlene. Nós dois tínhamos os olhos rasos de lágrimas. Era o meu coração que eclodia em agradecimento a Deus por tanto aprendizado. Peguei o Livro dos Espíritos e, com ele, junto ao coração, fui saindo devagar. Olhei aquele belo e acolhedor auditório e pensei: como seria bela a vida se em todos os lares os seus ocupantes vivessem com o Cristo. Como seria bela a vida se os homens se amassem uns aos outros. Que bom seria! Ao chegar ao pátio, os outros já me esperavam. Tomás comunicou-me: estamos chegando ao fim deste trabalho que
tem apenas a finalidade de orientar os que vão a uma casa espírita com sede de conhecimento e muitas vezes são colocados em uma mesa mediúnica sem preparo algum. Este livro tem apenas a intenção de ajudar os humildes, que sentem dificuldade em manusear as obras básicas. E agora, onde vamos? Perguntei. Ficaremos algumas horas livres e depois os esperarei na ala 33 para nos despedirmos. Que pena. Estava tão feliz no educandário. Mas a ala 33 é também do educandário. Eu sei. Só que não quero é ir embora daqui. Isso já era de se esperar, falou Arlene. Onde você chega, não gosta mais de sair, né? É mesmo. Eu sou como o gato, adoro os lugares onde moro. Vem cá, meu gatinho, chamou-me Luanda. Todos riram, dei até logo e já ia saindo, quando Ciron perguntou, aonde você vai? Navegar no Lago da Esperança. Por quê? Deseja acompanhar-me? Não, obrigado. Também vou navegar, mas no Lago do Servir. Darei uma chegada aos postos de socorro que estão lotados. São tantos os desencarnes, assassinato, suicídio, overdose, aborto, os samaritanos, os enfermeiros, enfim, todos os socorristas estão bastante atarefados, pois são muitos os sofredores que chegam do plano físico. Parei. Sabe, Ciron, não vou mais navegar, vou acompanhá-lo. Ô Luiz, não é preciso. Eu é que gosto de dar plantão quando estou de folga dos estudos. Pode fazer o que você deseja. Olha bem para minha cara. Veja se sou homem de deixar meus amigos queridos com um excesso de trabalho. Ninguém mais do que nós para sabermos o quanto é triste largar o fardo pesado no ombro do próximo, quando nós podemos aliviá-lo. Venha, Luiz. Vamos até um dos prontos-socorros. Logo, estávamos todos bem junto à crosta. Olhei aquele pequeno hospital espiritual e com pesar constatei que estava repleto de irmãos recém-desencarnados e todos por suicídio inconsciente. Em alguns, o excesso de álcool os havia levado a se excederem no trânsito. Outros haviam desencarnado com overdose. Olhei aquelas crianças e pude ver que muitos meninos haviam sofrido parada cardíaca. Aproximei-me de um com apenas 12 anos que babava muito. O que ele teve? Perguntei a um dos enfermeiros. Misturou maconha com álcool e cocaína. E ainda dizem que maconha não faz mal. Não faz mal a quem consome. Assim dizem eles. Agora, olhe, todos eles conviveram com ela e veja a que estado chegaram. O olhar daquele menino era de pânico, pavor mesmo, dos pais saberem que ele era usuário de drogas. As horas que antecederam ao seu desencarne foram de terror. A falta de ar, a língua enrolando e o asfixiando. Ninguém pode imaginar o sofrimento por que passa o espírito numa overdose. É terrível. O seu estado emocional é dos piores. E ali estava aquela criança, com poucos anos de vida, no corpo físico, desencarnada de maneira cruel. Olhei todos aqueles doentes, mas antes de me aproximar, fui chamando por Leôncio, que me mandou segurar a mão de Marcela. Ela chorava. Papai, mamãe, perdoe-me, perdoe-me. Não quero morrer, não quero morrer. Tentei ajudá-la. Mas o seu estado era desesperador. Ficamos algum tempo e depois partimos para um hospital recém-criado, o Hospital dos Aidéticos. Nesse lugar, a assistência é somente para os desencarnados com AIDS. Percebíamos alguns irmãos muito revoltados, tendo no perispírito as marcas da doença. Outros estavam mais conformados. Cheguei perto de Regina. Ela me sorriu tão tristemente. Como vai, querida? Perguntei. Bem melhor. Depois que cheguei aqui, já melhorei muito. Graças a Deus. Sabe, moço, não sei como peguei essa doença. Estava casada há 1 ano, quando Murilo começou a passar mal e logo soubemos que estava contaminado. Depois me dei conta de que também eu estava doente. Por que, moço? Por que ele fez isso comigo? Por quê? Perdoe, Regina. Ele também deve estar sofrendo.
Não creio que esteja sofrendo, pois morreu em pouco tempo. Eu sim, sofri. Cheguei até a ficar cega. Nunca fiz mal a ninguém, porque o meu próprio marido fez isso comigo. Orei muito, muito mesmo, procurando acalmá-la. Quando cerrou os olhos, beijei seus cabelos e fui até um jovem de seus 20 anos. Pensei, como estão desencarnando pessoas jovens. Brevemente o Brasil será um país de poucos jovens, tantos desencarnes. Ali na minha frente, Carlos Henrique chorava baixinho. Segurei sua mão, mas ele a retirou. Deixe-me em paz, detesto o beato. Não basta quando estava vivo e vocês não me deixavam em paz no hospital, tentando me salvar? Engana-se, irmão. Quero apenas servi-lo. Está precisando de alguma coisa? Não, deixe-me em paz. Ia saindo quando ele me chamou. Vem cá, você me parece um cara legal e depois é bem jovem. A maldita também o pegou? E deu uma gostosa gargalhada. Acho que é graça desses carolas que das propagandas mandando usar preservativos. Coitados, estão por fora. Quem lembra de usá-los na hora das orgias sexuais? E geralmente é por causa desses momentos que a gente entra bem. Dificilmente um casal bem comportado deixa de usar preservativos. Nos embalos da pesada, quando corre e solta droga, o sexo, o álcool, quem lembra de usá-los? Só um trouxa mesmo. Quase todo mundo os carrega na bolsa e na carteira, mas dificilmente um grupo que está desfrutando do prazer lembra de buscá-los para uso. Estava a ouvi-lo, quando ele me empurrou dizendo: sai daqui, não quero ver a piedade dos teus olhos. Morro de inveja ao encontrar jovens sadios. Gostaria que todos morressem, como estou morrendo. Irmão, a morte não existe. Tanto é que você se encontra aqui, mesmo já tendo deixado o corpo físico. Ele apalpou seu corpo, procurando tocar as bolhas que ainda estavam no seu perispírito. Eram bolhas arroxeadas. Veja se morri, seu trouxa. Elas estão aqui. É tão fácil, irmão sarar. É só pedir a Jesus. Ele é o médico dos médicos. Jesus, o coitado da cruz? Se ele fosse de fazer alguma coisa, iria se safar dos caras. E o que aconteceu? Pregaram ele naquela cruz e ainda lhe trocaram um punhal no peito. Seus pais não lhe contaram que ele também foi colocado no túmulo e de lá saiu? Que ele jamais morreu, porque nós não morremos? Tanto é que você se encontra aqui e já não tem mais corpo de carne. Ele tocou seu corpo mais uma vez e depois sorriu. Que bom que já morri e não morri. Ou melhor, que morri. Apertei sua mão e ele apertou a minha com mais força ainda, pedindo-me: volte aqui mais vezes. Venha ajudar-me a sair do fundo do poço onde me joguei de paraquedas sem saber saltar. Voltarei sim, e que Deus nos ajude. Logo estava ao lado de Viviane, que chorava e gemia muito. Irmã, alisei seu rosto. Por que chora? Porque sou uma besta quadrada. Não diga isso, por favor. Você é linda. Por ser linda que estou nesse estado. Vou contar-lhe a minha vida. Não precisa. Estou aqui para prestar-lhe ajuda e não como curioso. Isso vai fazer-me bem. Desde os 10 anos já desfilava. Eu era linda. Minha mãe incentivava-me a viver a vida. Tornei-me modelo, depois queria ganhar muito mais e comecei a sair com rapazes, fazer programas. Bem depressa estava no meio de um grupo de pessoas sem pudor. Cada vez mais me tornava escrava do sexo. No início, exigia preservativo, mas gostava de embelezar-me. E depois de alguns copos de bebida, ninguém liga mais para nada. Só procurando o prazer, e ele vai se tornando cada vez mais difícil. O álcool gera frigidez e a impotência. Quanto mais se agrava essa situação, mais você parte para novas turmas de orgias, até que chega a sua vez. Irmã, então os preservativos não são usados? São quando está lúcido. Mas quem fica lúcido com a turma da pesada? Você não tinha religião? Religião eu? Claro que não. Minha mãe só me ensinou a me amar e a cuidar do meu corpo. Olhei aquele corpo debilitado. Se nós podemos chamá-lo de corpo, né?
Emagrecera tanto que deveria pesar uns 20 quilos. Nada tinha de belo, como ela dizia. Você tem razão, falei. É muito bonita, mas espero que logo esteja bem de saúde. Que nada! A AIDS não tem cura e depois eu vou é pro inferno. Como você, Beato, não sabe disso? Não. Na doutrina espírita conhecemos um Deus bom e amigo que nos perdoa e nos ama. Peça por mim, sim. Beijei sua testa e dali saí. Os outros esperavam-me impacientes. Luiz, já está na hora de voltar ao educandário. Aqui estamos a passeio. Olhei-os, baixei a cabeça e saí andando. O que aconteceu, amigo? Quis saber Ciron. Nada. Apenas gostaria de gritar para todos os pais: pelo amor de Deus, salvem seus filhos. Não os deixem distantes de Cristo. Levem-nos para uma casa espírita, onde irão aprender a se respeitar, a cuidar da sua alma. Os jovens estão morrendo, as meninas estão ficando estupradas pela sociedade. Porque o lar não é mais o educandário de luz, tornou-se apenas uma casa composta de paredes, pisos e telhados, vazia de sentimentos e de respeito, onde se juntam almas somente para comer e dormir, mas todos vivendo a sua própria vida, sem diálogo, sem Cristo, sem verdades. Lar? Que lar é esse? Onde ninguém renuncia em prol do outro, onde todos querem levar vantagem, onde os pais, acovardados, presenciam o suicídio lento dos seus filhos, mas se julgam impotentes para lhes deter os passos que os levam à morte. Gostaria de gritar bem alto. A doutrina espírita tem de lutar pelas crianças e pelos jovens e tentar dar-lhes um mundo mais justo, porque estão sofrendo. Em quase todos os colégios, a droga entra livremente. Ela está nos barzinhos, nos grandes clubes, enfim, em todos os lugares onde uma flor chamada juventude está se abrindo. Tenho vontade de aliviar os pobres pais que estão sendo agredidos não só moralmente, mas também fisicamente. As mães que passam as noites acordadas à espera dos filhos que o traficante adotou. Que fazer, Tomás, por essas infelizes? Perguntei chorando. A oração é a única arma contra a dor e o desespero.